O Christian Lara participa para dizer que ele prefere as histórias e quadrinhos japoneses, os mangás. Só que nesse contexto nosso aqui, o super-herói preferido dele é o Homem-Aranha. Vamos tentar fazer uma comparação entre os heróis dos mangás e os norte-americanos. Pega lá o Goku do Dragon Ball. Ele compartilha uma semelhança com o Super-Homem, porque ele também veio de um planeta distante. Isso, né? Ele usa uma nuvenzinha, né, para voar. Né? Ele voa em cima de uma nuvem. Agora, o interessante é que apesar dele ter vindo desse outro planeta, e a explicação do Dragon Ball é essa, nesse outro planeta do Goku, a gravidade é muito forte. Então, com a gravidade muito forte, os caras ficam mais fortes para aguentar essa gravidade. Olha a piração. Aí ele chega na Terra e encontra um mestre de artes marciais que é tarado, que é o mestre Kami. E o desenho foca muito no treinamento deles, porque são 10 episódios para mostrar a luta, super enrolados. Agora tem uma versão mais editada aí. Mas para cada 10 episódios de luta tem 50 mostrando treinamento, assim. Nos super-heróis americanos, a questão do treinamento, do esforço, ela é valorizada também ou não? Talvez tenha essa coisa aí do Dragon Ball tenha a ver com a visão oriental do caminho, né? Então, a luta ela é um lugar onde onde o caminho te leva, mas o caminho é importante também. Eu estou aqui fazendo filosofia de boteco, né? Mas eu acho que eu acho que o oriental ele não tem pressa. Mas esse programa é isso sem cerveja. Porque é cedo. Um café, né? Então assim, o oriental ele tem essa visão assim, porque eu pratico artes marciais, por isso que eu estou falando, né? Ele tem essa visão assim de que você não tem pressa para chegar. Eu acho que o importante é você fazer o caminho certo, assim, entendeu? Pode ser essa visão. Então você vê os mangás com aquelas séries de 400 volumes, né? Aquela coisa assim que só de olhar aquilo, para mim pelo menos, dá uma preguiça imensa, assim, né? Pensa, puta, eu vou ter que ler tudo isso só para descobrir que na verdade ele é um cara que ele não era o filho do pai dele, assim, lá no final da história, sabe? Não, tem que pensar no investimento em tempo, né? Jesus, cara. Esses dias eu fui na livraria e vi lá o Naruto, o Márcio Santos. Podia ter uma sessão só Naruto na livraria. Podia ter uma livraria do Naruto. Exatamente, né? e ia ocupar todos os espaços. Com o tempo que você gasta para ler os quadrinhos do Naruto, você consegue ler Ulisses do James Joyce sete vezes. Isso, entender e fazer no original. Fazer uma tese de doutorado no negócio. Márcio. A questão da origem, assim, eu acho que ela tem sido pouco valorizada, na verdade, nos filmes americanos. Se você analisar, os filmes que têm mais sucesso, quais são? São aqueles que contam a história da origem num tempo adequado. Ou seja, você teve o Superman de 1978, você tem a primeira versão do Homem-Aranha. Ou seja, as histórias de origem, quando elas são bem trabalhadas, elas dão muito mais oportunidade do público se identificar com o herói. Interagir com o herói, né? Quando você tem uma coisa muito abrupta, por exemplo, você teve aquele filme do Demolidor, O Homem Sem Medo de 2003, que era com o Ben Affleck, a história já começava no meio da ação e daí ele fazia um flashback de 15 minutos para contar a história e voltava. Quando você perde essa questão da origem do herói, você perde muito da identificação. Então, na verdade, os filmes de super-herói deveriam valorizar mais a história de origem para daí sim você poder passar para a cena de ação. Foi o que fizeram com o Batman, né? Batman Begins e o Dark Knight, que foram dois filmes que eu adoro. O Dark Knight eu adoro, assim. Você perguntou desses filmes de herói. O Dark Knight é qual diretor? O Christopher Nolan. É do Nolan, né? Que é onde aparece aquele Coringa lá que enterrou o Coringa do Jack Nicholson para sempre, né? O Guilherme Nagueva participa para dizer que herói é o John Constantine, o cara que não tem superpoder e não está aí para nada. O Nagueva, quando começou essa onda de Twitter aqui, eu lembro que ele participou de um debate aí com a gente sobre o assunto. O cara tinha, assim, 5 vezes mais seguidores, por exemplo, que o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo. Hoje eu não sei como é que tá essa conta aí, mas é um cara muito presente na internet. Deve estar em 20 vezes agora. O Constantine, ele surgiu numa história do Monstro do Pântano, quando ela era escrita pelo Alan Moore, e ele era feito para ser exatamente a cara do Sting.
Ele tinha o visual do Sting, o cabelo do Sting, ele era louro, exatamente igual ao Sting. Ele era chato igual ao Sting. Ele era chato igual ao Sting também. Quando foi feito para o cinema, fizeram aquela adaptação que eu considero picareta. Ou seja, você tem um personagem inglês que mora na Inglaterra, cuja história é toda passada nessa região. O que você faz? Você bota para passar nos Estados Unidos, você deixa o personagem moreno e você põe o Keanu Reeves no lugar dele, lutando com uma metralhadora em formato de cruz. Mas é porque os americanos têm o melhor penteado, você tem que entender isso. Né? Não tem como. É alterar a história para saber como ela é para tentar se aproximar do público americano, só que aí você perde a essência do personagem. Vão fazer isso com o Old Boy, que é um filme maravilhoso daquele coreano maluco lá. Sim. E o Old Boy também ele é originado de um mangá. Na Coreia chama manhwa. Tem um nome coreano, não, manhwa eu acho que é chinês. A Coreia tem um nome lá. Esse filme eu deixo indicado aqui para quem gosta de ver uma violência assim na tela. O Boy é sensacional, é um filme que vale a pena. Como cinema, tem uma cena que é inesquecível, vai ficar queimada na sua retina para sempre, talvez você lembre disso antes de dormir de vez em quando, que é o momento em que o pessoal faz uma extração de dente com um martelo, como vingança. É um negócio Ele tem várias forte. cenas antológicas do Boy. O Boy é muito bom e também, de novo, é um filme que pouca gente sabe, mas que é baseado numa história em quadrinhos. A Ana Cláudia Matias deixa esse programa mais sexy hoje. Oba. Porque ela diz que o herói preferido dela é a vampira dos X-Men, Rogue. É aquela mulher que te dá um beijo, rouba seus poderes e rouba sua força. Mas, meu Deus, você quer aquele beijo? A Vampira tem um caso interessante. Eu acompanhei muito também história em quadrinho assim nos anos 90 dos X-Men, só que daí infelizmente também eu fui largando um pouco depois de um determinado momento. E a Vampira, eu lembro bem certo disso. A Vampira tem uma história assim, quando ela aparece no X-Men a primeira vez, ela é uma mulher dos seus 30 e poucos anos. Em 2 ou 3 anos eles conseguem transformar ela numa menina de 16 anos de idade. Não sei, é o maior rejuvenescimento que eu já vi na história em quadrinho, sem nenhum evento especial. É porque ela suga a vitalidade dos personagens. Isso, ela vai ficando mais nova. Claro, se eu sugasse, eu também ficava com 15 anos, aí em 2 anos. Temos mais participações aqui. Tem a da Cláudia, que diz que não gosta de super-heróis porque todos usam cueca por cima da calça. Isso aí é um problema de vestimenta, né? Eles podiam botar cueca por dentro. Assim. Como é que começou esse negócio da cueca por cima da calça? Quem é que inventou isso e virou? Como é que virou padrão um negócio tão bizarro quanto cueca por cima da calça? Acho que o Superman mesmo. Foi por causa... O Flash Gordon, por exemplo, usa a calça por cima, né? É contemporâneo. Eu acho que quando foi criado, óbvio, era final dos anos 30, ninguém tinha uma noção estética de que isso no futuro poderia ficar muito estranho. Mas, infelizmente, eles não adaptaram, até porque existe todo aquele pessoal que se você muda o uniforme um pouco, existe uma gritaria. E a cueca por cima da calça do Superman é uma coisa clássica, então é difícil você conseguir trocar isso. Jura? Se você muda um pouquinho que seja o uniforme, os fãs reclamam? Quando isso aconteceu aí na história? Você teve, por exemplo, no uniforme do Batman, do primeiro Batman de 1989, que era do Tim Burton, era o Michael Keaton, que também todo mundo já gritou, porque o Michael Keaton é um cara franzino e o Batman, teoricamente, é um cara muito forte, até pelo treinamento que ele faz. E o Tim Burton colocou o uniforme do Batman todo preto. Nunca, na história em quadrinhos, o Batman tinha usado um uniforme É o Batman do Tim Burton que a armadura tem mamilo, né? Não, é no Batman do Joel Schumacher. Eu lembro que o Batman do Tim Burton era muito interessante, porque ele não conseguia virar o pescoço, né? Lembra disso? Lembro disso. Ele olhava, ele tinha que virar o ombro. Eles, assim, inclusive, comentam isso nos extras do DVD, porque como a máscara ficava fixa, então ele praticamente era um Robocop, ele tinha que virar o ombro inteiro para poder olhar para o lado. Para poder olhar para o lado e falar, I'm Batman. Tanto que no Cavaleiro das Trevas, até ele comenta isso, eu quero ter liberdade para virar o pescoço, porque realmente era verdade, eu não tinha pensado nisso. Porque realmente era um grande problema da fantasia. E a fantasia com mamilos era do Batman e Robin, que foi feito pelo Joel Schumacher. E que deveria ter sido desfeito já, né? Isso, filme, que era aquele com o Schwarzenegger como o Sr. Frio e a Uma Turma como era venenosa. Esse filme é horrível. Esse filme é péssimo. Um cara que consegue deixar o Christopher Walken péssimo num filme, um cara que, E o Schumacher fez filmes bons, né? Sei lá. Mais participações de ouvintes aqui. Lincoln, o super-herói preferido dele é o Wolverine. O Wolverine é legal. O Wolverine é massa. Eu tenho um quadrinho aqui do Wolverine. Se eu conseguir, eu vou postar isso aqui no Twitter da 91 Rock. Que é o Wolverine no QG dos X-Men. Ele tá muito depressivo, jogado num canto. Daí tá desenhado ele, mais trocentas latas de cerveja no chão, tal.
tá numa bad, coitado. Aí chega alguém atrás, assim, uma menininha que eu não consigo reconhecer qual é, e fala pra ele, Logan, eu posso ajudar? E ele responde assim, are you a beer? Você é uma cerveja? Quer dizer, se você for uma cerveja... Esse cara sabe lidar com mulheres, né? O Wolverine, acho que ele foi o grande motivo de sucesso dos 3 primeiros filmes do X-Men. Ele é porque ele realmente personagem que leva, né? Ele apesar de ele era o protagonista, ele basicamente, apesar de você ter vários personagens ao mesmo tempo, ele era o grande protagonista do filme dos X-Men. Por outro lado, o filme Wolverine eu achei muito fraco, porque na verdade ele tirou justamente toda aquela questão, a questão humana, a questão da dificuldade, a questão do preconceito, que era muito trabalhada no X-Men, e transformou o filme num filme de aventura, né, com excesso de personagens e com desenvolvimento zero em termos de personalidade. O Ivaldo coloca um tempero picante porque é mexicano nessa conversa, trazendo o Chapolin colorado. O Chapolin, ele tem a astúcia dele, né, pra resolver os crimes. Sim. Eu sempre achei que era porque o Chapolin torcia pro Colorado, aqui, sabe, o antepassado do Paraná Clube. Olha, ele é da mesma época, né, do Colorado. Exatamente, é da mesma época. Tem o Santo, né? Fiquei chateado quando soube que nem tudo foi por causa disso que eu descobri que nem tudo que a gente vê na TV é brasileiro. Eu achava que era tudo nacional, rapaz. Você achava? Até aqueles filmes dublados. Deve ser uma técnica de atuação, né, pro cara falar. E a gente achava que era novo aquilo quando começou a passar nos anos 80 já era velho, né? Eu fiquei chocado quando comecei a perceber que os seriados que eu gostava eram dos anos 60, assim, né? E passavam nos anos 80. Alguém se identifica aqui como Vernizes, se eu tiver entendido direitinho a caligrafia, de estar com problema nos sistemas internos de comunicação. Digamos que seja Vernizes, não sei. Diz aqui, tem uma consideração importante para fazer, que é a seguinte: nosso herói é o Capitão Nascimento, o que é preocupante. E aí? Eu acho que o Capitão Nascimento ele vai mais nessa linha assim ele sai um pouco dessa história do super-herói, né? Ele se torna esse personagem marcante, assim. Eu acho que o Capitão Nascimento ser um herói pra gente, assim, é um sintoma do que é o Brasil, né? Quer dizer, o pessoal acha bacana ele botar saco na cabeça de malandro, né? Sei lá. Porque dá a impressão que ele tá representando um desejo incontido do brasileiro em obter justiça pela violência, a qualquer preço, pela violência. Pela violência, eu acho lamentável. Ele não deveria ser um herói, na verdade. Tropa de Elite é um grande filme, né? Mas o Capitão Nascimento é um grande personagem, mas ele ser assim um modelo, eu acho triste. Essa é a conclusão. O Capitão Nascimento é um bom personagem, Tropa de Elite é um bom filme, mas modelo moral não. Isso aqui não serve. Eu acho que isso é um efeito colateral do filme, porque isso é até nítido no filme, que ele não faz o filme fazendo o Capitão Nascimento ser herói. Na verdade, o Capitão Nascimento é uma pessoa que tem problemas, é uma pessoa que ela tem uma série de conflitos até em função do tipo de trabalho que ele faz, só que para o grande público o que ficou é que ele é um cara porreta que vai lá... Manda pro saco. Pois é, ele tem problema com a mulher em casa no segundo filme, né? Vai ver no primeiro, ele já tinha problema com a mulher em casa e ia descontar isso colocando o saco na cabeça do moleque lá. Entendeu? Aí o pessoal olha isso e acha bonito, acha que é um modelo moral, acha que é correto e tal. Agora, o problema é existir um personagem como o Capitão Nascimento? De maneira alguma. De maneira alguma. Não. O problema é pessoas que se identificam. O problema é a galera gostar, exatamente. Por exemplo, no final do primeiro filme, quando é o Matias, né? Quando o Matias vai se livrar do bandido, até ele pede para não acertar no rosto, né? Para não estragar o velório. Aquilo, na verdade, não é o grande momento do personagem. Aquilo é o momento em que o personagem se perde, porque ele passa a funcionar exatamente também como o Capitão Nascimento. Exato, E tem o Júlio, que também diz que o Capitão Nascimento é o herói brasileiro. Mais participações, o William, que fala que o Neo, ou Neo do Matrix, é herói, super-herói ou nenhum deles? Pergunta. O Neo... Herói, super-herói, nenhum deles ou Constantine? Eu fico com Keanu Reeves. Ele é o Keanu Reeves, basicamente.
Eu acho que ele começa como herói e daí do segundo filme em diante os irmãos Wachowski se perdem um pouco e tentam transformar o Neo num super-herói. Tanto que ele tem cenas esquema, assim, né? Chega a ter cenas esquema Superman, deles lutando no espaço, eles lutando um contra o outro, voando pra lá e voando pra cá. Aquele filme tem umas lutas ruins, né, cara? E hoje em dia, eu assisti Matrix Reloaded esses dias de novo, ele envelheceu muito rápido em termos de efeito, porque é nítido que aquilo lá é um bonequinho lutando. Não tem nem como você disfarçar mais hoje em dia. É uma pena.